Oi pessoal, se você não é novo aqui no canal, você com certeza deve estar se perguntando por que eu tô fazendo outro vídeo sobre silicone. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, se você não viu vai estar aqui nos cards, aqui em cima, não sei em que lado, mas vai passar aqui pra vocês. Do primeiro vídeo, o link do primeiro vídeo vai estar aqui. E é o seguinte, eu tô fazendo outro vídeo por quê? Porque depois que eu postei esse primeiro vídeo, muitas meninas, muitas mesmo, gente, juro pra vocês, vieram me chamar no direct do Insta pra saber mais informações, pra me contar que estão marcando consulta com o Dr. Ari e que querem mais informações sobre a cirurgia. Então eu fiz esse vídeo, tô fazendo esse vídeo pra poder contar pra vocês um pouco mais de coisa que eu deixei de falar no outro vídeo, pra esclarecer algumas das dúvidas que as meninas vieram me perguntar no Insta e também pra poder contar pra vocês o que mudou depois de um ano de cirurgia. Pra quem não sabe, não viu o primeiro vídeo, eu fiz a minha cirurgia em agosto de 2016, no dia 3 de agosto, e a gente tá em setembro, então já fazem um ano que eu fiz a minha cirurgia, e eu quero contar pra vocês o que mudou depois de um ano. Então, bora começar, porque esse vídeo não vai ser curto não. Então pega a sua pipoquinha aí, senta na cama, no sofá, onde você quiser e bora começar então. Bom pessoal, uma das dúvidas que me perguntaram no direct do Insta foi sobre o que eu precisei tomar de medicamento após a cirurgia. E uma das coisas que eu precisei foi um remédio para dor, que eu tomei por 3 dias. O médico me passou por uma semana, mas como eu não sentia dor, então eu tomei por 3 dias. E aí eu parei de tomar. E outra coisa que eu precisei também foi de um remédio que ele é, como que fala? É antibiótico, que é pra evitar que dê infecção e essas coisas. E esse também ele me passou por uma semana. Outra pergunta também frequente no meu direct foi: quantas vezes você teve que voltar ao médico depois da cirurgia? Essa inclusive foi uma pergunta de uma moça que veio, de uma menina que veio me contar que ela mora fora do país. E ela tá marcando consulta com o Dr. Ari pra fazer a cirurgia, porque ela tá vindo aqui pro Brasil. Só que ela vai voltar logo pro país dela, então ela precisava saber quantas vezes eu precisei ir até o médico depois da cirurgia, pra ela saber quando que ela poderia voltar pro país dela, né? E, gente, eu não tô respondendo essas perguntas porque eu me senti incomodada que vocês vieram me perguntar no direct, tá? De forma alguma, se ficar alguma dúvida, podem me chamar no direct, comentar aqui embaixo, no Face, se vocês quiserem, onde vocês quiserem me chamar, eu vou responder com o maior prazer. Eu adorei que vocês vieram me fazer perguntas, mas eu senti a necessidade de vir responder em vídeo também, porque eu tenho certeza que ficaram algumas dúvidas, e como teve bastante visualização naquele vídeo, teve bastante gente me perguntando de mais coisas que eu não falei, então cá estou eu para responder, né? Então ela me perguntou quantas vezes eu tive que voltar no médico. E eu voltei depois de uma semana da cirurgia, que foi pra tirar aquela fitinha que eles colocam, sabe? O micropor, que fica na cicatriz por uma semana certinho. Diferente de alguns médicos, o meu médico disse que eu podia molhar meus seios normalmente, tomar banho normalmente. Inclusive ele indicou que eu molhasse bastante os seios com água quente, que era pra desinchar. E eu já ouvi falar muitas meninas que colocaram e que o médico não deixa de jeito nenhum molhar. Então, diferente desses, ele me deixou molhar, falou que tinha que molhar para poder ir desinchando. E o micropor não saiu, ele falou que se saísse antes que eu poderia ir lá, mas ele não saiu, então depois de uma semana eu voltei lá no médico para poder tirar. E como eu falei pra vocês, gente, não teve ponto externo, somente ponto interno, e por fora foi uma colinha. Só que por fora fica como se fosse a pontinha do ponto interno, sabe? Então, depois dessa uma semana, quando a gente volta ao médico, ele tira o micropor e ele puxa essa fitinha de ponto que fica tipo uma argolinha assim, bem pequenininha. Enfim, então ele puxa esse ponto que fica pra fora. Gente, juro, dói, dói um pouquinho. Não é aquela dor insuportável, mas você sente tipo sabe, um arrepio assim, tipo, incomoda bastante. E ele puxou então e tipo, sai só essa pontinha mesmo, porque o ponto interno, o organismo já dissolveu, né, durante essa uma semana. Então ele só puxa esse pontinho e sai só a bordinha mesmo, só a partinha que tá coladinha pra fora.
E aí fica em um dos lados da cicatriz, se não me engano, nesse aqui. Então a cicatriz é assim e o pontinho fica em uma ponta da cicatriz. Então é um negocinho assim, a gente puxa, e ele puxou e saiu, e acho que desse lado aqui, o meu soltou sozinho. Então, tipo, antes de ir no médico já saiu, então de um lado ele não precisou puxar, e do outro lado ele puxou e pronto, resolvido, mas doeu. Confesso que doeu um pouquinho e até saiu uma gotinha assim de sangue, porque o ponto cola na nossa pele, né? Então, na hora que puxa, ela meio que tira um pedacinho da pele junto. Então, essa parte é bem ruim e eu fiquei muito feliz que não teve ponto externo por causa disso, porque eu morria de medo de tirar ponto. Então, quando ele tirou esse único pontinho que fica aqui pra fora, sério, ai. Tá, então, o que ela me perguntou, né? Voltei lá depois de uma semana pra isso. E depois eu fui voltar lá só depois de um mês, ou seja, mais 3 semanas depois dessa consulta eu voltei lá, que era pra tirar foto do depois. Então eu voltei, tirou a foto e vim embora pra casa. Foram as únicas vezes que precisaram voltar lá, que precisava mesmo, que ele indicava que a gente voltasse. Então voltava e acabou. E aí não precisava mais voltar lá desde que você não sentisse nada, nenhum incômodo e tudo mais. E como eu não senti, então eu não voltei mais lá. E o que mais que me perguntaram, gente? O valor. O valor eu falei no finalzinho do outro vídeo, só que teve ainda gente me perguntando sobre o parcelamento e tudo mais. No Doutor Ari eu paguei R$ 7.500 à vista, tá, gente? Ficou essa dúvida no outro vídeo, se tinha sido à vista ou parcelado, e foi R$ 7.500 à vista. Mas ele parcela sim, só que aí o preço sobe um pouquinho. Se não me engano, eu posso estar falando besteira pra vocês, mas eu acho que parcelado ficava 12 mil. Não tenho certeza, gente, mas acho que era isso. Mas quem tá indo lá pode confirmar pra mim e aí eu passo pra vocês. E outra coisa, gente, se você viu o vídeo e quer marcar consulta com o Dr. Ari, marquem logo, porque ele tá muito lotado. Minha amiga tentou marcar com ele e ela conseguiu só pro final de outubro, e ela tentou marcar agora no começo do mês de setembro. Então, tá demorada a consulta dele, mas depois que você vai na consulta, gente, em uma semana, assim, pra você fazer os exames e tudo mais, e lá levar pra ele, já marca a cirurgia. Então é muito rápido esse período. Mas se você tá planejando a sua cirurgia mais pro finzinho do ano, já começa a procurar consulta, porque tá sem vaga, tá? O que mais, gente, que me perguntaram? Acho que foi basicamente isso que surgiu de dúvida do outro vídeo. E deixa eu pensar. Sobre a saída no hospital. Eu entrei às 6 da manhã no hospital, aí você preenche ficha, tal, vai pro quarto, veste aquela roupinha sexy que é o ventalzinho com as costas toda aberta e tudo mais. E aí você fica aguardando um médico. E meu médico chegou, eram umas 6h40 por aí. E aí ele já foi me avaliar e eu fui pro centro cirúrgico. No centro cirúrgico eles me deram um remedinho amargo, que era pra deixar a gente calminha assim e tal, que eles dão pra todo mundo, antes de entrar no centro cirúrgico, que é pra não ficar muito nervoso, né? E esse remédio não fez efeito nenhum em mim. Ele, depois que eu tomei esse remédio, passa meia horinha, assim, 20 minutos, vai pra sala de cirurgia. Então eu entrei na sala de cirurgia super acordada, super animada, não tava nervosa nem nada. E aí me perguntaram se eu tinha tomado o remedinho, eu falei que tinha, já fazia um tempo. Eles, nossa, mas não fez efeito então, porque você tá tranquila, tá acordada. Eu falei, tô tranquila. Aí eles me perguntaram se eu tava nervosa, eu falei que não eu não tava nem ligando, que eu tava super feliz e tudo mais. E aí, quando o doutor, na verdade você fica na sala de cirurgia com os médicos que preparam você, os enfermeiros e tudo mais, e o anestesista. E quando o médico chega, que foi o cirurgião, o Dr. Ari, aí sim eles aplicam a anestesia, que foi uma anestesia geral, que surgiu bastante essa dúvida também, eu não me lembro se eu falei no outro vídeo, mas o pessoal me perguntou se foi sedativo ou anestesia local, não sei, me perguntaram bastante coisa sobre a anestesia, e foi anestesia geral, tá, gente? Então, tipo, eles aplicam, você capota, então você não vê nada. E quando o meu médico entrou na sala, o anestesista já falou que ia aplicar a anestesia em mim. E meu médico segurou a minha mão e foi tudo tranquilo. E eu não tava nervosa, mas ele segura a nossa mão, assim, faz um carinho. E aí a gente capota. Só é isso que eu lembro.
E eu lembro que antes de capotar eu falei pra um dos enfermeiros ou médico, nem lembro mais, que eu tava sentindo minha cabeça pesando. E aí eles falaram, é assim mesmo. E depois não lembro mais de nada. Daí eu já acordei na sala de recuperação. Meu médico ligou pra minha mãe pra avisar que tava tudo certo, que eu já tinha acordado, só que eu nem lembrava que eu tinha falado com a minha mãe, ela que me contou. E ela me contou que ele passou o celular dele pra eu poder falar com a minha mãe. E minha mãe falou que eu conversei com ela, mas eu não lembro disso. Então foi super tranquilo. E daí você já vai pro seu quarto, depois que você acorda. E eu fiquei num quarto que era dividido com uma outra menina, que também tinha colocado silicone, era paciente do Dr. Ari também, então eu fui pro quarto primeiro sozinha, porque daí enquanto eu entrei no quarto ela tava no centro cirúrgico. E depois ela voltou pro quarto, depois da cirurgia dela, então ficou nós duas lá. E eu fiquei no hospital até as 4 da tarde, e depois a gente é liberado. E antes de ser liberado, o Dr. Ari, ele vai no quarto, ele tira nosso sutiã dentro do banheiro, mostra no espelho pra gente, olha como tá, não sei o que, ele vai mostrando, vai explicando, ó. Outra coisa que aconteceu também, que eu fiquei desesperada. Quando eu cheguei em casa, uns 2 dias depois, eu sentia muita bolha aqui, assim, tudo no meu pescoço, no meu peito, bolha de ar. Eu apertava assim, a bolinha movia, parecia um plástico bolha, de verdade, parecia plástico bolha. E aí eu perguntei pro Dr. Ari se era normal, e ele disse que é super normal, que é porque a gente fica como se fosse entubado, né, gente? Eles colocam um caninho pra gente respirar na nossa garganta, não sei. E também por estar colocando o silicone, abre tudo, então entra ar, principalmente por causa do tubo de respiração, que eles colocam sim um tubo de respiração, outra dúvida que surgiu também. Se a gente fica, não é entubado que fala, né, mas se eles colocam alguma coisa pra gente respirar, porque como a gente tá anestesiado, pode ser que a gente esqueça de respirar ou sei lá, que dê algum problema e a gente não consiga. Então eles colocam sim um tubo de respiração e depois que você sai você sente a garganta meio ardendo, assim, meio raspando, que é super normal, mas eu nem senti isso, eu só senti na hora que eu tava tomando café que eu senti tipo uma ardência assim, mas passou logo. E essas bolhas ficam por muito tempo, gente. Tipo, 1 mês vai continuar aquela bolha lá. E aí é engraçado que você encosta, assim, você sente uma sensação super esquisita. Mas passa. E é normal, tá, gente? Então se você fez a cirurgia recentemente e tá com essas bolhas, é normal, tá? E o que mais, gente, que me perguntaram? Acho que foi isso. Sobre a recuperação eu já falei, sobre o valor, anestesia, saída do hospital. Acho que foi isso que ficou mais de dúvida. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa por favor aqui nos comentários ou me chama no direct do Insta, que é @b4machado. No Snap também é B4Machado, então me procurem aí, podem me chamar tranquilamente que eu respondo com o maior prazer. E o que mais? Vamos falar agora sobre após 1 ano da cirurgia, o que mudou? Gente, uma coisa que eu senti demais a diferença foi que o tamanho mudou demais. Demais, de um jeito, tipo, sobrenatural. Parece que reduziu pela metade, assim. Pelo menos é a impressão que passa pra gente. Eu não tenho foto, assim, dos primeiros dias. Eu tinha, mas perdi tudo quando meu computador deu problema. Quando eu morava na kitnet ainda. Então, perdi as fotos, não tenho mais. Então, eu perdi tudo. Não tenho mais essas fotos. Mas, gente, quando você sai da cirurgia, seu peito tá inchadão. Aqui em cima, ó, tá com volume. Então, tá muito calor, gente, sério. Nossa, suando, eu não posso abrir a janela, senão fica barulho. Mas, enfim, o peito tava muito maior. Tava o dobro do tamanho, ele fica super inchado. E você se acostuma com aquele tamanho, você fica, nossa, tá perfeito, tá lindo, tá grande, tá do jeito que eu queria, tá mara. E aí você se acostuma com ele inchadão e grande. E vai passando o tempo, passa 1 mês, passa 2 meses, no 3º mês mais ou menos, o peito some, ele desincha demais. E aí você fica, meu Deus, cadê meu peito? Eu tinha colocado mais, sumiu, o que aconteceu? Gente, desincha muito. Então depois de 1 ano eu sei que é assim que ele vai ficar, tá? Então ele não vai desinchar mais, ele não vai, sei lá, mudar o formato e nada disso. E vai ser assim e pronto, não tem mais jeito, ele vai ficar assim. E isso é uma coisa que eu senti muita diferença depois de, tipo, 3 meses. Ele foi diminuindo. E eu ficava, gente, parece que eu não coloquei. Tá igual quando eu não tinha. E não tá, gente? Porque eu não tinha nada. Mas a impressão que você tem é que sumiu o seu peito e que tá igual antes. Porque ele diminui muito, mas muito mesmo.
E aí, todas as meninas que vieram falar comigo, pra todas elas eu falei que eu aconselho você a colocar mais do que você quer. Se eu pudesse ter feito isso, eu faria. Claro que o seu médico vai avaliar o que cabe no seu peito, porque se eu tivesse colocado mais, por exemplo, iria ficar embaixo da minha axila, então não daria certo. Mas o médico vai avaliar, e se couber um número maior, coloca um número maior, que seja tipo 25 ml a mais, porque o número varia de 25 em 25 ml. Então, por exemplo, é 300, 325, 350, 375. É de 25 em 25, e aí a cada 25 ml sobe um número, é o que eles falam. Então, por exemplo, eu coloquei, como vocês sabem, 250 e 300, porque eu tinha diferença entre um peito e outro. Então, se eu pudesse, hoje eu teria colocado 275 e 325. Por quê? Porque ele desincha demais. No começo vai ficar exagerado, vai ficar grande, vai. Mas depois ele vai desinchar e você vai ver que, tipo, diminui demais, praticamente some. Então, eu colocaria um número a mais, porque vai murchar muito. Então, essa é a minha dica principal pra vocês. Coloquem um número a mais, pelo amor de Deus, porque depois vocês vão se arrepender de não ter colocado. O que mais? Dormir de bruços, gente. Isso é uma coisa que mudou completamente. Quando eu coloquei, eu não conseguia de jeito nenhum deitar de bruços. Não conseguia. Por uns 4, 5 meses eu não conseguia dormir de bruços. Apesar de já ter sido liberado pelo médico depois de uma semana, depois de um mês que eu dormisse de bruços, depois de uma semana ele me liberou que eu dormisse de lado. Mas depois de um mês ele me liberou que eu dormisse de bruços e eu não conseguia. Não conseguia de jeito nenhum deitar de bruços. Não porque doía, mas porque incomoda. Parece que tá amassando e que vai explodir, não sei, não conseguia. E o que é que mudou hoje? Eu já consigo deitar de bruços, tipo, tranquilamente por algum tempo, mas cansa que eu fique assim, de bruços. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês. Eu pego um travesseiro e eu coloco entre os meus seios e o meu pescoço. Então, eu durmo assim, quando eu quero dormir de bruços. Porque eu não aguento ficar muito tempo com o peito, tipo, encostado no colchão ou no chão, seja lá onde eu tô deitada. Então, eu coloco assim o travesseiro e daí eu consigo dormir. Mas não é uma coisa que, tipo, dói. Enfim, é só um hábito que eu comecei a ter, porque depois do silicone fica diferente dormir de bruços, tá, gente? Fica diferente, inclusive, dormir de lado. Vocês vão sentir a diferença, sim, no comecinho. Agora eu não sinto mais a diferença, mas no começo vocês vão sentir. E uma coisa que eu percebo ainda, após um ano, eu percebia muito mais isso no começo, mas agora eu percebo mais. Percebo menos, quer dizer, no começo, quando eu deitava por exemplo, se eu deitasse pro lado esquerdo, meu peito esquerdo acordava inchado. Se eu deitasse pro lado direito, meu peito direito acordava inchado. E eu ainda percebo isso, tá, gente? Eu ainda percebo que, tipo, conforme vai pressionando, deitando de lado, o peito do lado que você deitou, ele vai inchar um pouquinho. Eu ainda percebo, mas é muito menos. E é, tipo, na hora que eu levanto, assim, escovo meus dentes, pentei meu cabelo, pronto, ele já desinchou. Mas antes não, ele ficava, tipo, o dia inteiro inchado, tipo, de um lado só. E uma coisa que eu percebi também, desde no começo, e agora eu não percebo mais, meu peito esquerdo, ele era mais inchado do que o direito. Porque o esquerdo foi onde eu coloquei mais silicone, né, então ele era mais inchado. E ele demorou mais pra desinchar, então o direito desinchou primeiro e eu ficava tipo, nossa, tá diferente, ainda enxergo que um tá maior que o outro. E eu continuo percebendo essa diferença dependendo do lado que eu durmo. Porque antes era só esse aqui que ficava, porque ele era maior, então ele demorou mais pra desinchar. Mas agora, se por exemplo eu deito do lado direito, quando eu acordo o peito direito tá um pouquinho maior que o esquerdo. Mas tipo, coisas não dá pra reparar, tá, gente? Tipo, é só se você olhar muito, se você conhece muito o seu corpo que você percebe. E aí depois que você escova os dentes assim, acabou, já desinchou, tudo tranquilo. Não vai ficar aquela diferença gritante, tipo, meu peito é maior que o outro. Não é isso, tá, gente, que eu tô dizendo. Eles incham um pouquinho e aí você percebe, tipo, uma diferencinha. Coisa mínima, mas eu ainda, tipo, fico achando engraçado que até hoje aconteça isso. Antes acontecia mais, tipo, o peito esquerdo ele era muito mais inchado, e aí se eu dormisse do lado esquerdo ele ficava, tipo, uau, tá muito diferente. Mas depois ele desinchou. Daí os dois ficaram igualados. Só que
dependendo do lado que eu durmo, um lado vai inchar mais que o outro. E eu não sei se isso é com todo mundo, se é só comigo, ou o jeito que eu durmo, porque eu não durmo só de lado, gente, eu durmo por cima. Então, tipo, eu, ao invés de só deitar de ladinho, eu, tipo, viro um pouco meu corpo. Um pouco meu corpo. Então eu deito meio que sobre o peito. E é quando eu faço isso, ele incha um pouquinho. Mas, gente, nada demais. Tipo, e daí? Não muda nada na minha vida, porque enquanto eu tô escovando o dente, ele já desinchou. Então tá tranquilo. Gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu acho que esse vídeo já ficou enorme. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo pra mim que eu vou responder com o maior prazer, tá, gente? Não tenho nenhum problema em criar outro vídeo se vocês precisarem só de pergunta e resposta sobre o silicone, coisa que eu não tenha falado. Me deixem aqui embaixo o que eu faço pra vocês, eu respondo vocês nos comentários, respondo no direct do Insta, podem me mandar tranquilamente, porque eu não me importo, tá, gente? Vocês podem estar achando que porque eu tô fazendo esse vídeo respondendo as dúvidas que ficaram, eu tô me incomodando que estejam me chamando, mas não é isso de jeito maneira. Eu simplesmente me vi na necessidade de vir contar um pouquinho mais pra vocês, porque eu vi que ficaram bastante dúvidas, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!